Olá! Na aula de hoje daremos continuidade ao tópico visto na nossa última aula da termodinâmica, referente à primeira lei da termodinâmica, como poder aplicar essa lei em um sistema simples e analisar a variação da sua energia interna, o calor que absorve ou recebe, ou sede fornece, e o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. E para aquilo o sistema mais simples de analisar, sem entrar em complicações, é um gás ideal. Suponhamos que existem N mols de um gás ideal, e os gases ideais são caracterizados mediante a lei dos gases ideais, onde as suas variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura em condições iniciais, ou o seu estado inicial, caracterizado por essas três, deverá satisfazer a equação ou a lei dos gases ideais, sempre quando não haja vazamento do gás, e tendo presente o conhecimento da constante dos gases ideais. Por algum motivo, esse gás que se representa nessa imagem da esquerda transforma-se para um gás, ou transforma-se o mesmo gás para outras condições associadas com as variáveis termodinâmicas, para outra pressão, outro volume e outra temperatura, como observa-se nessa imagem. Com a cor vermelha faz alusão a que tem uma temperatura maior. Com o cilindro expandindo-se, faz alusão a que o seu volume aumentou. Mas a sua pressão bastaria pôr um manômetro e um manômetro tanto na esquerda como na direita para observar se a pressão mudou, permaneceu constante ou diminuiu. Mas pelo menos, referenciando-as de forma diferente, tem-se o gás ideal após a transformação e antes da transformação. E satisfazendo justamente uma expressão, ou mediante esse conhecimento dessas variáveis termodinâmicas, poder-se satisfazer a lei dos gases ideais e, como consequência, a razão entre as variáveis termodinâmicas, obtém-se a lei, ou a expressão, por não ser uma lei, perdão, a expressão que nos permitirá transformar as variáveis no estado inicial para o estado final, satisfazendo justamente essa equação. Só que analisar o sistema dos gases ideais, variando todas as grandezas ao mesmo tempo, é muito difícil de descrevê-lo. Por isso, o que acontece quando deixa-se uma constante, nesse caso, a temperatura, em um processo isotérmico? Supondo que existe inicialmente um gás ideal de N mols com uma temperatura T, mas a sua temperatura é uma constante pelo fato que o gás não mudou de temperatura, sempre permanece na mesma escala, na mesma medida, só que a sua pressão e o seu volume verão-se afetados, mudados. Como? Justamente, se a temperatura é uma constante, existiria uma relação inversamente proporcional entre o volume e a pressão após a transformação. Nesse caso, como ficaria a primeira lei da termodinâmica? Sabendo que a pressão é inversamente proporcional ao volume, em virtude de ter uma temperatura constante. Como resultaria a primeira lei da termodinâmica? Nesse processo de expansão isotérmica, onde expande-se, mas controla-se a sua temperatura mediante uma fonte térmica. Mais uma vez, observando a imagem, controla-se a sua temperatura para ser uma constante, ou seja, ministrando-lhe calor a esse gás que está em expansão, fazendo um trabalho positivo. E justamente o trabalho de um sistema, de uma expansão isotérmica está associada com esse processo de soma infinitesimal de todas as contribuições de trabalho, desde o estado inicial até o estado final. Mas sendo uma relação inversamente proporcional da pressão em relação ao volume, o trabalho dependerá do conhecimento dessa função da pressão em relação ao volume. Ou seja, a soma infinitesimal de todos os elementos, as contribuições infinitesimais de trabalho, nos leva à noção de uma integração. E essa integração entre dois limites bem definidos e bem estabelecidos, desde o volume inicial até o volume final, obtendo após esse processo de integração uma função que nos permite caracterizar a quantidade de trabalho realizado pelo gás. Um trabalho positivo em virtude que o volume final é maior que o inicial e, portanto, a razão é maior que 1, e o logaritmo natural dessa razão é um número positivo. A temperatura na escala Kelvin é positiva, a constante dos gases ideais é positiva e o número de mols é uma quantidade que denota uma grandeza associada a quanta matéria está presente dentro desse gás ou contida por esse recipiente, implicando que seja positiva, ou seja, que o trabalho nesse caso é uma grandeza física positiva. O gás expandiu-se e esse trabalho poderia ser aproveitado para movimentar algum dispositivo. Mas o que acontece com a sua variação de energia interna?
é igual a zero, pelo fato que foi uma expansão no qual o gás não apresentou um acréscimo ou uma diminuição da sua temperatura. Foi uma expansão isotérmica. E a variação da energia interna, ou especificamente a energia interna, está associada com todas as possíveis manifestações da energia cinética que poderiam possuir os gases, seja de translação, de rotação, de vibração ou de torção. Todas essas possíveis manifestações de energia cinética representam-se como sendo a energia interna e quantifica-se macroscopicamente a sua quantidade de energia interna, a sua quantidade de energia cinética manifestada nessas opções como sendo a temperatura, ou seja, que o gás não apresentou uma variação da sua energia interna e, portanto, não tem-se uma variação da sua temperatura. Ou, nesse caso, ao contrário, não houve variação de temperatura e, como consequência disso, não há uma variação de energia interna, implicando que a primeira lei da termodinâmica nos levaria a dizer que o trabalho realizado será equivalente à quantidade de calor que se lhe foi fornecido a esse gás. O gás recebeu calor dessa fonte térmica para manter a sua temperatura constante, mas esse trabalho será equivalente à quantidade de calor que recebeu, implicando que todo o calor, a priori, seja transformado em trabalho mecânico nessa expansão. Essa é uma consequência de analisar a primeira lei da termodinâmica para uma expansão isotérmica. E se fosse outra constante dentro desse processo de expansão? Uma constante que seria a pressão, caracterizando um processo de expansão isobárica, onde o próprio gás ideal, com as variáveis termodinâmicas que o caracterizam, inicialmente transforma-se para outra configuração, mas mantendo a mesma pressão, implicando que haja uma relação direta entre o volume e a temperatura, mantendo a pressão constante. Dessa forma, expressa-se, ou tem-se a denotar, o volume e a temperatura no estado final. E a relação diretamente proporcional observa-se justamente nessa equivalência. À medida que aumenta a temperatura, o gás expande-se para manter a pressão constante. Que é o que acontece justamente nessa animação. A pressão constante, o gás realiza um trabalho positivo de elevar essa massa a uma maior altura, mas essa temperatura do gás deverá aumentar nessa expansão, numa expansão isobárica. E qual será a quantidade de trabalho realizado pelo gás nesse processo isobárico? É um trabalho positivo, uma expansão, ou seja, que a membrana ou a superfície ou as dimensões do recipiente que contém o gás aumenta, fazendo uma movimentação que seria positiva ou que seria útil para realizar algum movimento mecânico, nesse caso, numa expansão. E a quantidade de trabalho, nesse caso muito específico, no processo isobárico, mantendo a pressão constante, expressa-se muito simples, como tínhamos visto na aula anterior, onde a quantidade de trabalho realizado pelo gás dependerá da pressão vezes a variação do seu volume, que visualmente faz alusão à área abrangida por essa reta, desde o estado inicial para o estado final. E a seta denota o sentido desse processo de expansão, por mais que esteja mencionando a redundância, mas a seta menciona ou faz alusão ao sentido do processo da transformação dos gases. Uma expansão, como denota-se nessa imagem, positiva o trabalho. Se fosse a compressão, o trabalho será negativo, implicando fisicamente que alguma pessoa ou alguma máquina faça o trabalho de comprimir e esmagar o próprio gás. Onde a variação de volume expressa-se em conhecimento das grandezas finais menos a inicial, nesse caso o volume final menos o volume inicial. E a primeira lei da termodinâmica nos permitiria expressar a variação da sua energia interna em relação à quantidade de calor que recebeu o gás durante a expansão, menos a quantidade de trabalho que o gás realizou, tendo presente o principal da primeira lei da termodinâmica, a conservação da energia. Nesse caso, recebeu uma quantidade de calor, mas ao mesmo tempo realizou uma quantidade de trabalho e apresentando uma variação da sua energia interna. Em outras palavras, apresentando uma variação da sua temperatura. E
por último, o que acontecerá se analisássemos quando o volume é uma constante, um processo isocórico. O mesmo gás ideal, as mesmas nmols do gás ideal, só que deixando o volume constante, como se fosse um botijão. Por mais que experimente um esquentamento botijão, as dimensões físicas dilatam-se muito pouco em relação à possível dilatação que poderia apresentar o próprio gás, ou seja, na expansão. O gás quase não se expande, poderíamos desprezar as dimensões físicas do botijão, mantendo o volume constante. Mas nesse caso, nessa transformação, se há um acréscimo de temperatura, haverá uma relação direta com a pressão. Ou seja, que a pressão será diretamente proporcional à temperatura. A maior temperatura, a maior pressão dentro do próprio recipiente. E a princípio por trás, ou é a relação por trás da panela de pressão para cozinhar. Quanto aumenta a temperatura, maior será a pressão interna do gás dentro desse recipiente, mantendo as dimensões constantes. Como expressar a primeira lei da termodinâmica nesse último caso, ou nesse caso de transformações de gases ideais, mediante o volume constante, um processo isocórico. Um processo isocórico, todo o calor que lhe fornece uma fonte térmica ao gás transforma-se em temperatura. Não tem expansão, portanto não há uma quantidade de trabalho aproveitável, não há uma movimentação de alguma membrana, alguma superfície ou algum limite físico desse recipiente. Portanto, nesse gráfico de pressão em relação ao volume, representa-se como uma linha vertical, não é uma função, mas representa-se dessa forma. É a noção física para associar o acréscimo de temperatura e aumenta a pressão, mantendo o volume constante. Mas um processo isocórico não realiza trabalho, não existe movimentação alguma de alguma membrana, alguma parede que esteja se mexendo e deslocando-se. Nesse caso, não há trabalho realizado, não há superfície abrangida ou área abrangida por essa reta. Não é uma função. Matematicamente seria essa a última, a interpretação, a área por embaixo dessa curva. Mas não tem uma área por embaixo, uma função que é uma linha vertical, não existe aquilo. Fisicamente, interpreta-se muito mais rico que a interpretação matemática e é justamente que o gás não movimenta membrana ou superfície ou vizinhança física alguma. Nesse caso, não há trabalho realizado. Portanto, a variação do volume diria-se que é zero também. Não existe trabalho realizado, por mais que varie a sua pressão, mas o seu volume será idêntico, antes e depois, implicando que a primeira lei da termodinâmica seja expressa como sendo a quantidade de calor equivalente à variação de energia interna, que implica fisicamente que a sua variação de energia interna será diretamente proporcional à quantidade de calor que entra ou sai do próprio sistema físico. Nesse caso, o gás ideal. Quando esquenta seu gás, mantendo o volume constante, todo o calor que recebe o gás será transformado e manifestado em variação de energia interna. Quando o gás se resfria, perde energia interna, o calor é cedido para o ambiente. E há outro processo de transformação que vale a pena e é muito rico a sua interpretação. É um processo no qual não há troca de calor. É um processo no qual o gás ideal não tem recepção e cedida, não recebe, não fornece calor nem do ambiente, nem para o ambiente. Nesse caso, uma expansão ou um processo adiabático. E a palavra adiabático faz alusão a que a quantidade de calor que entra ou sai do sistema é nula, implicando que não há fluxo de calor, de energia térmica. Mas um gás ideal de nmols de gás deverá sempre satisfazer a lei dos gases ideais. E a forma de representar esse processo adiabático será um recipiente que tenha as três grandezas termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, de um gás contido dentro do recipiente, mas esse recipiente isolado termicamente do ambiente, ou seja, com essa membrana representativa, ilustra-se um isolante perfeito do ambiente. E de alguma forma esse gás transformou-se, nesse caso, apresentando uma pressão diferente, um volume diferente, uma temperatura diferente. O que nossa intuição nos diz é que se o gás expande-se, como observa-se nessa imagem,
diminuirá a sua temperatura. Por isso que representam-se nessas cores. Vermelho para uma temperatura maior e azul fazendo alusão a uma temperatura menor. O que acontece com a pressão? Como poder expressá-la? De fato, haveria que medi-la mediante um manômetro, mas nesse caso é uma imagem ilustrativa, meramente pictórica, para representar aquilo que podemos estar supondo com nossa intuição. Como poder caracterizar esse processo na expansão ou uma compressão adiabática? Quando se faz um trabalho sobre o gás, o próprio gás esquenta-se, mas não há troca de calor do ambiente para o gás ou do gás para o ambiente. O gás está isolado do próprio ambiente. E esse princípio de compressão ou expansão adiabática pode ser usado para fazer o seguinte: esquentar ou pôr a ignição de um fogo mediante uma compressão súbita, um acréscimo de temperatura abrupta, e esse algodão umedecido com álcool começa a ser o processo de ignição, a combustão. Como consequência desse acréscimo abrupto da temperatura do gás na parte interna. O processo adiabático, por mais que não seja um isolante térmico esse cilindro, mas acontece tão rápido que o próprio sistema não tem tempo suficiente para trocar calor com o ambiente. O mesmo acontece com essas garrafas de vinho, onde numa expansão adiabática o gás, algo lhe acontece, igual quando se abre uma garrafa de refrigerante, uma câmara lenta, que acontece com o gás nesse processo inicial da sua expansão. Diminui a sua temperatura abruptamente, há uma condensação, como consequência do vapor de água que está presente. Posteriormente tem esse jato de bolhas do próprio líquido, mas principalmente é uma expansão adiabática, uma diminuição súbita da sua temperatura. E o que se registra experimentalmente, um gás em expansão adiabática muda de estado inicial para o estado final, de uma temperatura maior para uma temperatura menor, representada por essas duas curvas isotérmicas, e o gás expande-se, realizando um trabalho positivo, mas resfriando-se. Não há troca de calor com o ambiente. E de onde vem essa energia que transformou-se em trabalho e sendo um trabalho positivo? Vamos a descobrir hoje como expressar essa quantidade de trabalho e como poder caracterizar a transformação de um gás ideal num processo adiabático. E para aquilo, haveria que conhecer a função que nos permite associar a pressão em relação ao volume para esse processo de expansão adiabática, que de fato não acontece com uma temperatura constante. Por mais que seja nessas duas isotermas, não tem a temperatura constante. E essa curva adiabata representa um comportamento similar, mas não igual. Qual será essa função que nos permita relacionar a pressão em respeito ao volume do gás ideal? Pois de fato, a primeira lei da termodinâmica nos permite esclarecer um fato que a nossa intuição nos corrobora. Se o gás não recebe calor, nem cede calor, então existe uma relação direta, mas com esse negativo, ou seja, direta, mas inversa em relação a esse sinal negativo, respeito à mudança da energia interna em relação ao trabalho realizado pelo próprio gás. Se o trabalho realizado nessa imagem é positivo, a grandeza física é positiva, implicaria que a variação da sua energia interna seja negativa, ou seja, que o gás faça um trabalho. Como consequência de realizar esse trabalho, experimentará uma diminuição da sua energia interna. Isso que significa esse sinal negativo. Se acontece o contrário, se é um trabalho negativo sobre o gás, alguma máquina esmagando o gás experimenta um trabalho realizado sobre si, um trabalho negativo, e como consequência mostrará uma variação de energia interna positiva, diretamente associada ao acréscimo de temperatura do próprio gás. Mas uma transformação dos gases, como poderla relacionar? Vamos pensar inicialmente nesse diagrama de pressão em função do volume, ou pressão-volume para um estado inicial, caracterizado por essa curva isoterma,
de uma temperatura menor. À medida que aumenta a temperatura, essa curva isoterma aumentará a sua localização ou a sua inclinação e a sua representação no diagrama de pressão-volume, mantendo a mesma temperatura, só que aumentando o seu valor. Outra temperatura, maior temperatura, mais alta, representa-se a curva isoterma no diagrama de pressão e volume. Mas o que acontece com um estado específico? O estado A, que tem pressão A e volume A, e está uma temperatura associada por essa isoterma azul mais clara, azul celeste, ou nesse caso específico um cian, chama-se essa cor. Pode-se expressar uma expansão isobárica, mantendo a sua pressão constante, implicando diretamente que haverá uma expansão, mas para haver essa expansão, necessita-se ter um acréscimo de temperatura. Ou seja, algum calor deverá ser realizado sobre o próprio gás. Ou algum calor deverá ser cedido ao gás. Outro processo seria uma transformação isocórica, mantendo o volume constante, mas em virtude de ter uma diminuição de temperatura, mudando dessa isoterma para uma isoterma de menor temperatura, o gás diminui a sua pressão. Numa expansão adiabática, existe uma variação de pressão, volume e temperatura, diminuindo da sua temperatura inicial para a temperatura final. E a última poderia ser uma expansão isotérmica, onde a sua temperatura permanece constante, mas há um trabalho realizado pelo gás sobre o ambiente, e nesse caso o gás necessita de alguma fonte térmica para permanecer a essa temperatura constante. Nessa expansão livre, como poder relacionar a primeira lei da termodinâmica, a variação de energia interna, com a temperatura do gás? É uma pergunta bastante intrigante que foi realizada por James Prescott Joule em 1845 para tentar relacionar a energia interna com a temperatura, se de fato realmente existe essa relação. E planteou o seguinte experimento: supondo que existe um gás contido nesse recipiente, mas nesse recipiente tem uma chave onde só tem gás em uma das duas partes do recipiente, que está imerso num fluido a uma temperatura de controle T1, e esse termômetro registra essa variação possível de temperatura do fluido como consequência de ter esse objeto imerso. Se essa chave controla o fluxo de gás de uma parte para a outra, de esquerda para a direita, quando abre-se, subitamente haverá uma expansão livre. Não há movimentação de alguma membrana, pois o recipiente é rígido, é de vidro. Mas sim, como consequência de ter um vácuo à parte da direita, preenche-se com a quantidade de gás que está sendo contido pela parte da esquerda. E nessa expansão, observa-se livremente que não há um acréscimo de temperatura. Não se registra variação nenhuma de temperatura sobre o fluido. E se não se registra aquilo, é como consequência que o gás, nessa expansão livre, não fornece nem recebe calor do fluido. Ou seja, não altera o estado do próprio fluido de controle. Implicando que não há uma quantidade de calor cedida do fluido para o gás ou do gás para o fluido. Implicando que não há um trabalho físico realizado. Por mais que se abra a chave de controle, não há uma movimentação de algum pistão ou alguma membrana como consequência dessa expansão do gás. Não há um trabalho realizado. Mas a variação de energia interna, segundo a primeira lei da termodinâmica, deveria ser zero. E de fato foi. Mas como poder chegar nessa conclusão que a energia interna não variou? Então, primeiro, não há uma relação direta da energia interna em relação ao volume, pois o volume variou, mas a temperatura permaneceu constante. Ou seja, que a energia interna de um gás ideal não depende do seu volume. Também não depende da sua pressão, pois nesse caso da expansão, as moléculas, os átomos que compõem esse gás estavam numa maior pressão e finalizaram numa menor pressão, mas não houve variação de temperatura. Portanto, a energia interna será independente para o gás ideal do volume e da pressão. E como consequência, tem-se que para o gás ideal,
a energia interna sim dependerá da sua temperatura, pois nesse caso a primeira lei da termodinâmica deverá ser satisfeita, é uma lei associada sobre os princípios da conservação da energia. E se o gás, que variou de volume e variou de pressão, não apresenta mudança de energia interna, como consequência disso, conclui-se que a energia interna dependerá da sua temperatura, pois foi a única grandeza termodinâmica que não mudou. Mudou o volume, mudou a pressão, mas a temperatura permaneceu constante. E em virtude desse experimento desenhado por James Prescott Joule, tem-se diretamente para um gás ideal e corrobora-se experimentalmente essa noção que a energia interna do gás ideal dependerá diretamente da temperatura. A maior temperatura, maior energia interna. A menor temperatura, menor energia interna. Parece um exemplo, um experimento simples, mas pelo menos nos mostra a relação direta da temperatura com a energia interna do gás ideal, dependendo da sua temperatura. Como é o caso que representa-se nessa imagem, uma expansão livre a temperatura de 1000 Kelvin, a temperatura do próprio gás, que mostra a movimentação ou caracteriza macroscopicamente a energia interna, ou nesse caso a energia cinética de translação dessas moléculas. Subitamente expande-se o gás parece que se poderia interpretar dessa forma, o gás não repara que houve uma expansão súbita e a energia interna permanece constante. Não há movimentação de alguma membrana, não há uma variação de alguma parede interna, se variou a sua pressão e variou seu volume, mas a sua temperatura permaneceu constante. A sua energia interna permaneceu constante. E uma expansão isotérmica, por outro lado, tem-se em contraposição uma expansão isotérmica, onde o sistema realiza um trabalho sobre o pistão dessa quantidade de volume que tem, 2 litros, expandiu-se isotermicamente para 5 litros, mantendo presente a temperatura constante, 300 Kelvin. A placa de embaixo fornece-lhe calor ao próprio gás para que se expanda, ou seja, há um calor positivo recebido para o gás e uma quantidade de trabalho positiva realizado pelo gás. E numa expansão livre, o sistema não realiza trabalho sobre o pistão, pois nesse caso poderia se supor um sistema isolado termicamente, um cilindro com essa superfície isolante do ambiente e tem uma membrana, um filme fino de plástico que subitamente estoura, explota. O gás preenche o vácuo, expandindo-se livremente de 2 litros para 5 litros. Não há uma movimentação de alguma membrana. Uma expansão livre não implica que haja uma mexida de alguma parede, alguma vizinhança, algum limite físico. Portanto, não é um trabalho realizado. E, mediante esse isolante térmico, garante-se que não haja fluxo de calor entrando ou saindo do gás. Ou seja, que numa expansão livre, o gás permanecerá à mesma temperatura. E aí entraria essa pergunta muito importante. Como esquentar um gás ideal? Para aquilo, a resposta está associada com 2 opções, mas vale a pena que experimente nessas 2 opções mediante esse aplicativo ou mediante essa aplicação na internet, nesse site ou essa página web da Universidade de Colorado, que chama-se PHET, onde tem-se essa experimentação animada e ilustrativa, onde poder-se preencher mediante essa bomba maior quantidade de gás, moléculas entrando dentro desse recipiente, movimentando a superfície do recipiente, movimentando essa fronteira física e registrando a sua temperatura, ao mesmo tempo poder-se esquentar ou resfriar o gás. Há 2 formas de esquentar o gás, de aumentar a sua temperatura, a sua quantidade coletiva macroscópica de energia interna, que registra-se mediante a temperatura ou da energia cinética desse gás monatômico. Uma é esquentando diretamente, por mais que seja redundante, pondo fogo aqui, e a segunda é realizando um trabalho sobre o gás. Alguém deverá comprimi-lo, e na hora de comprimi-lo, tem-se uma variação positiva da sua temperatura. E dessa forma, como se caracteriza seu acréscimo de temperatura? Como caracterizar
quanto calor necessita se fornecer-lhe ao gás para que varie a sua temperatura? E para essa pergunta tem-se que definir-se o calor específico de um gás ideal, como sendo a quantidade de calor que o gás deverá receber em relação à sua quantidade de matéria, o número de mols, para que apresente uma variação de temperatura expressa em Kelvin. Mas também a variação de temperatura pode se expressar em graus centígrados, pelo fato que ambas escalas termométricas variam com o mesmo valor, variam com a mesma amplitude ou variam com o mesmo valor. Num processo isocórico, onde tem-se o gás ao volume constante, se alguém ou alguma máquina fornece-lhe calor ao gás, implicando que haja uma variação minúscula de calor que entra, um diferencial de calor entrando para esse gás ideal de N mols, o gás, pelo fato de estar sobre essa membrana ou sobre esse recipiente de volume constante, experimentará um acréscimo de temperatura diretamente proporcional a essa variação ou a essa cedida de calor, a essa quantidade de calor que está entrando ao gás, implicando, mediante a primeira lei da termodinâmica, que não há um trabalho realizado, pois não há uma membrana, superfície ou fronteira física se movimentando, portanto, a quantidade de calor será zero, não há variação de volume. E dessa forma, a primeira lei da termodinâmica nos permitirá estabelecer que a variação da sua energia interna será equivalente à quantidade de calor que entra ao gás. E nesse caso, a quantidade de calor poderá se expressar em relação ao calor específico molar, pois depende da sua quantidade de mols que está presente dentro desse gás, ou que tem esse gás, a quantidade de matéria. Ou seja, que o calor específico a volume constante, que se faz referência com esse subíndice V, a volume constante, nos permitirá expressar a sua variação de energia interna, sendo diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Quanto maior seja a variação de temperatura, maior será a variação de energia interna, mas tendo presente que os gases são diferentes e cada gás terá um calor específico molar a volume constante associado às suas propriedades intrínsecas da matéria. E por outro lado, o que acontecerá se se faz uma expansão isobárica, mantendo a sua pressão constante? Por mais que se lhe forneça calor ao gás, o gás de N mols que está contido dentro desse recipiente experimentará uma expansão. Mas essa variação de temperatura também será registrada. O gás esquenta-se, mas ao mesmo tempo, para manter a sua pressão constante, expande-se. E nessa expansão, se há um trabalho realizado, pois mantém-se a sua pressão constante e há uma expansão, um volume que variou positivamente, mudou para aumentar o seu volume. E nesse caso, o volume e a pressão podem ser expressar mediante a relação dos gases ideais, mediante a lei dos gases ideais. Se variou uma pequena infinitésima parte de volume, implicará que variará uma infinitésima parte de temperatura. Ou, se apresenta uma variação de volume, implicará que haja uma variação de temperatura, em virtude que o número de mols será constante, e a constante dos gases, perdão pela redundância, é outra constante. Ou seja, que, tendo presente que a variação de energia interna expressa-se em relação à temperatura, a quantidade de calor que esse gás recebe poder se expressar em relação ao calor específico à pressão constante, e o trabalho realizado como sendo ou estando diretamente relacionado com a variação de temperatura, observa-se que nessa equação alguns elementos que poderão ser simplificados sem alterar o significado físico dessa equivalência. O primeiro será o número de mols, implicando que não haja vazamento do gás, não haja uma perda ou uma injeção de mais matéria dentro do próprio recipiente. E a segunda será uma variação da sua temperatura, implicando que varia, sim, mas há uma relação direta entre os calores específicos, que poder se expressar como sendo o calor específico molar, a pressão constante, expressa-se
como sendo o calor específico molar a volume constante, mas a razão, a constante dos gases ideais, implicando que essa grandeza física seja maior. E por que maior? Quais são as consequências físicas de ter um calor específico molar a pressão constante maior que a volume constante? Parece fora do comum, não é tão intuitiva, mas a explicação física é bastante rica. Principalmente o calor específico a volume constante, ou quando esquenta-se um gás a volume constante, a quantidade de calor que se lhe fornece ao gás transforma-se diretamente num acréscimo de energia interna e num acréscimo de temperatura. O calor diretamente associado com a temperatura e a temperatura diretamente associada com a variação de energia interna. Não obstante, quando há uma expansão isobárica, a quantidade de calor que será fornecida ao gás não transforma-se toda na sua íntegra em acréscimos de temperatura, nem em acréscimos de variação de energia interna. Como consequência de uma expansão isobárica, há um trabalho realizado, ou seja, que parte desse calor que é fornecido para o gás será transformado em variação de energia interna, implicando diretamente uma variação de temperatura, e parte dessa energia cedida para o gás em forma de calor transforma-se em trabalho, ou seja, que numa expansão isobárica necessita-se fornecer-lhe mais calor ao gás para esquentá-lo, em contrapartida, em uma expansão isocórica, o calor é diretamente associado com a variação de temperatura, pois nesse primeiro caso, não uma quantidade de trabalho realizado. Resulta mais fácil esquentar um gás a volume constante que a pressão constante, pois a pressão constante, parte do calor fornecido, transforma-se em trabalho útil, implicando nessa equivalência e implicando nessa desigualdade. A quantidade, o calor específico molar à pressão constante é maior que a volume constante. E o calor específico de um gás ideal, isso explica justamente esse gráfico, ou representa-se toda essa explicação mediante esse gráfico. Numa expansão, desde o estado inicial a volume 1, pressão 1, quando se faz uma esquentada do gás isocoricamente, ou mediante um processo isocórico, todo o calor será transformado em temperatura. Um acréscimo de temperatura, perdão pela redundância, todo o calor será transformado em uma variação direta de energia interna, sendo refletida essa informação, ou sendo associada a essa informação com um acréscimo de temperatura. O calor não é temperatura, perdão o que tinha dito anteriormente, mas a quantidade de calor fornecido será equivalente à sua variação de energia interna, proporcional à quantidade de calor fornecido. Por outro lado, numa expansão isobárica, tem-se que a quantidade de calor fornecida esquenta o gás, mas ao mesmo tempo parte dessa energia transforma-se em trabalho pelo gás. Isso explica por que resulta mais fácil esquentar um gás a volume constante que a pressão constante. E expressando essas razões entre os calores específicos molares, a pressão e a volume do gás, tem-se essa razão representada pela letra grega gama, onde essa razão sempre será maior que 1, maior que a unidade, implicando, ou estando associada diretamente com o calor específico à pressão constante, maior que a volume constante. Dessa forma, tem-se o caso muito específico do ar que apresenta um calor específico à pressão constante 40% maior que a volume constante, onde essa razão expressa-se como sendo um número, por ser divisões entre as mesmas unidades, e sendo equivalente a 1,67, implicando que seja maior a pressão constante, ou seja, necessita-se fornecer-lhe mais calor para fazer uma expansão à pressão constante que a volume constante para um gás ideal. E nessa tabela tem-se essas noções. O calor específico molar a volume constante, a pressão constante de gases monoatômicos, diatômicos ou poliatômicos, como é o caso do dióxido de carbono, que tem um calor específico a volume constante, a pressão constante, e a diferença nos permitirá mesurar experimentalmente a constante dos gases ideais.
são valores muito próximos e a razão entre si nos dirá quão grande será o calor específico à pressão constante em relação ao volume constante. Por exemplo, esse daqui, um gás monatômico, o argão ou o hélio, onde tem 1,67, implicando que seja quase o dobro. Ou seja, necessita-se muito mais calor para esquentar o hélio a pressão constante que para esquentar o hélio a volume constante. E para aquilo faremos esse exemplo número 3. Se diz que um dormitório típico contém cerca de 2.500 mols de ar. Calcular a variação de energia interna para essa quantidade de ar quando é resfriado de 35 graus Celsius até 26 graus Celsius, mantendo sua pressão constante, igual a uma atmosfera, considerando o ar um gás ideal, cuja razão entre os calores específicos é 1,40, 1,400. Justamente nessa imagem, poder-se fazer um resfriamento. Alguém liga um ar-condicionado e a máquina do ar-condicionado resfria o habitáculo, resfria o quarto de 35 graus Celsius para 26, mantendo a pressão constante. Nesse caso, a razão entre os calores específicos será equivalente a 1,400, mas como poder expressar melhor a pergunta do problema? Calcular a variação de energia interna para essa quantidade de ar. Quanto variou? E para aquilo poder se expressar justamente, conhecendo a razão, o calor específico a pressão constante em função do calor específico a volume constante, e sendo o denominador comum para todo o numerador, tem isso equivalente a 1 mais essa razão, implicando que o calor específico a volume constante possa ser isolado dessa equivalência, pois a constante dos gases ideais conhece-se, e dessa forma, isolando essa quantidade específica, o calor específico a volume constante, tem-se a equivalência de, ou tem-se nessa equação isolada, a constante dos gases ideais, γ menos 1. Substituindo os valores, tem-se a informação de joules por mol por Kelvin, implicando que o calor específico ao volume constante seja de 20,79 joules por mol por Kelvin para o ar que está contido dentro desse quarto. Com base na primeira lei da termodinâmica, conhecendo a expansão ou o calor específico ao volume constante, poder-se expressar a variação da sua energia interna, conhecendo essa informação, conhecendo a variação de temperatura, o trabalho realizado sobre o gás ou pelo gás e a quantidade de calor que o gás recebeu, implicando que não é um trabalho realizado, o gás não se expandiu, permaneceu a mesma pressão, ou seja, não há uma variação de volume e também permaneceu com a mesma pressão, mas não tem importância a pressão, pois o volume permaneceu constante, não houve uma movimentação de alguma membrana física, implicando que a quantidade de calor que se lhe foi fornecido para esse gás ou foi removido do gás para diminuir a sua temperatura a volume constante, poder-se expressar mediante o calor específico a volume constante. E conhecendo o calor específico a volume constante e a variação de temperatura, bastará substituir a quantidade de mols, o calor específico a volume constante e a sua variação de temperatura, sendo negativa, 9 Kelvin, implicando que o gás perdeu uma determinada quantidade de energia térmica, calor que foi removido, mas esse calor que foi removido está associado diretamente com a variação de energia interna, ou seja, de menos 4,68 vezes 10 a quinta potência em joules. Essa é uma boa pergunta. Esse calor para onde foi? Foi para fora do quarto. Tendo a máquina do ar-condicionado, removeu esse calor e o mandou para o ambiente externo. Posteriormente, estudaremos como funciona a máquina do ar-condicionado. E numa expansão adiabática do gás ideal, como poder relacionar essas variáveis termodinâmicas, pressão, volume e temperatura, no estado inicial e pressão, volume e temperatura do estado final. Mediante a primeira lei da termodinâmica, tem-se que não há calor transferido, cedido, recebido pelo gás.
Portanto, a variação da sua energia interna está relacionada com a quantidade de trabalho realizado pelo gasto sobre o gás, considerando o sinal negativo. Se o trabalho é positivo, o gás perdeu energia interna. Se o trabalho foi realizado sobre o gás, um trabalho negativo, a sua variação de energia interna é positiva. Mas uma variação infinitesimal de trabalho, ou uma quantidade infinitesimal de trabalho realizado pelo gasto sobre o gás, implicará uma variação infinitesimal de energia interna. Nesse caso, uma variação infinitesimal de trabalho está associada com uma variação infinitesimal de volume e também considerando a pressão. Mas tendo a pressão associada com ou mediante a lei dos gases ideais, poder-se expressar a pressão em relação ao volume, sendo inversamente proporcional ao volume. E nesse caso, a variação infinitesimal de energia interna expressa-se em função do calor específico molar a volume constante, sendo diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Não obstante, nessa equivalência, poder-se simplificar um elemento, a quantidade de mols, implicando fisicamente que não há vazão ou perda dessa quantidade de matéria contida por um recipiente do gás. Nesse caso, expressa-se a razão da temperatura, do diferencial de temperatura em relação à temperatura e do diferencial de volume, tendo presente esse volume. E essa razão dessas duas informações físicas, a constante dos gases ideais e o calor específico molar a volume constante. Mas como poder expressar essa equivalência de uma forma melhor? Há que fazer um processo de integração, pois nesse caso é a soma infinitesimal de todos os elementos de temperatura que variarão e também a soma infinitesimal de todos os elementos de volume que nos levará a associar a mudança de volume inicial para o final, ao mesmo tempo a mudança de temperatura inicial para a final. E essas duas integrações são fáceis de resolver, tendo presente que essa constante sai do processo de integração e essa equivalência transforma-se nesse elemento, E para analisar essa equivalência, há que expressar muito melhor esse elemento que está aqui, essa constante. Poder-se expressar essa constante da razão da constante dos gases ideais e o calor específico molar a pressão, a volume constante, em relação à pressão constante menos a diferença, ou seja, a constante dos gases ideais. Dessa forma, tem-se esse denominador comum para todo o numerador, sendo equivalente a constante, sendo equivalente à razão entre os calores específicos menos 1. E essa razão entre os calores específicos será equivalente a gama, ou poder-se expressar como sendo gama menos 1. Ou seja, que o processo de integração nos leva a funções muito bonitas. O logaritmo natural avaliado no limite superior menos o limite inferior e tendo essa diferença dos logaritmos, poder-se expressar como sendo a razão dos seus argumentos. A constante anterior que estava nesse recuadro tracejado azul agora será gama menos 1, considerando o sinal negativo, e o mesmo acontece com o logaritmo natural dos limites superior e inferior, implicando que seja a razão entre seus argumentos. Mas sendo uma equivalência, poder-se também transformar um pouco essa equivalência, poder-se associar alguma propriedade do logaritmo natural com esse sinal negativo, com esse elemento que está multiplicando o logaritmo natural da direita, implicando que seja o sinal negativo, mudando a ordem da escrita dessa razão, do que era numerador passa ao denominador, ou há uma propriedade que implica que esse elemento multiplicativo expressa-se como a potência do seu argumento, e esse sinal negativo faz a inversão da ordem do fracionário, o que era numerador agora será denominador, e a potência continuará, gama menos 1. Mas sendo essa equivalência, o logaritmo natural dessa razão, equivalente ao logaritmo natural dessa razão, implicará fisicamente e matematicamente, mas o mais importante é a interpretação física, que os seus argumentos são iguais, independente do logaritmo natural. Ou seja, se seus argumentos são iguais, tem-se uma relação entre essas grandezas termodinâmicas, entre a temperatura e o volume final, em relação à temperatura e o volume inicial. Mas também poder-se expressar não somente a variação de temperatura e volume numa expansão ou de um processo adiabático. Mediante a lei dos gases ideais,
poder-se transformar essa equivalência substituindo a temperatura e obtendo justamente uma variação ou uma relação entre a pressão e o volume. Ou seja, que poder-se analisar as três grandezas numa expansão adiabática, mas tendo uma relação entre volume e temperatura ou uma relação entre volume e pressão, considerando principalmente a potência, o gama, que será a razão entre os calores específicos, a pressão constante e volume constante do gás ideal. Numa expansão adiabática, diminui de temperatura, o gás se resfria, mas realiza uma quantidade de trabalho útil, aproveitável nessa expansão. E esse trabalho realizado numa expansão adiabática, como quantifica-se? Como poder determinar essa quantidade de trabalho? Há duas formas. Uma primeira seria realizar o processo de integração completo, tendo presente a relação entre a pressão e o volume, mas é uma interpretação bastante boa, muito matemática, e a outra bastante mais física e com mais riqueza. Tendo presente a primeira lei da termodinâmica, numa expansão adiabática, não uma quantidade de calor fornecido ou cedido ou absorvido pelo gás. Portanto, todo o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás está associado com a variação negativa da sua energia interna. E a sua energia interna expressa-se, ou a sua variação de energia interna expressa-se mediante a sua variação de temperatura, tendo o conhecimento do calor específico molar a volume constante, implicando que o trabalho realizado pelo gás expressa-se em relação à sua variação de temperatura. Mas nessa última escrita, foi escrita o contrário, tendo presente o sinal negativo, temperatura inicial menos final. Ou seja, maior temperatura menos menor temperatura, tendo presente ou fornecendo uma grandeza física com sinal positivo. Nesse caso, uma temperatura maior e uma temperatura menor, um trabalho numa expansão positiva. Se fosse uma compressão, seria o contrário, de uma temperatura menor para uma temperatura maior, implicando um sinal negativo no trabalho realizado, implicando como consequência o raciocínio que uma máquina ou alguma pessoa esmagou o gás e o trabalho foi realizado sobre o gás. Ou também poder-se expressar transformando as temperaturas e expressando-as em relação à lei dos gases ideais, obtém-se uma relação direta do trabalho com essas grandezas termodinâmicas, a pressão e o volume, e a pressão e o volume. Para transformar essa equivalência do trabalho, ou para determinar a quantidade de trabalho em função da temperatura e transformando-a, tendo a mesma informação física, mas agora com pressão e volume, a passagem algébrica será usar a lei dos gases ideais e transformar essa constante em γ-1, ou essa grandeza física em γ-1. Por exemplo, um resfriamento adiabático poderia ser uma panela de pressão sem a sua válvula, simplesmente o pino onde sai o jato de ar quente. Se alguém põe a mão a uma altura pequena, queima-se a sua mão, mas a uma altura maior o gás expandiu-se adiabaticamente, o gás que estava sob pressão expandiu-se e queima, mas não chega a derreter nossa mão, ou seja, sente-se que está a uma maior temperatura, mas suportável. É o princípio por trás de fazer expansão dos poros das nossas faces, ou da nossa face, para tirar os espinos ou qualquer outra impureza que tenhamos na nossa dermis. Ter um gás a pressão expandiu-se, mas esse vapor está quente, mas não chega a derreter nossa mão, não chega a queimar nossa dermis. Também acontece com nossa respiração. Por exemplo, exalar suavemente ou exalar fazendo um formato muito pequeno com nossa boca, fazendo um jato, implicando que o gás expande-se nesse segundo caso em relação ao primeiro. O gás sai a temperatura corporal, 36, 37 graus centígrados, e se alguém tem um vidro ou os óculos, consegue embaçar os óculos, mas nesse segundo caso, o gás resfria. Esse é o princípio por trás de soprar
para um bebê e tentar refrescar-lhe o seu momento pelo fato de estar com uma maior temperatura. E continuemos com esse exercício número 4. Se diz que a razão de compressão de um motor a diesel é de 15 para 1, e os motores diesel têm um conjunto de pistões, poderiam ser 4, 8 ou 6, onde o gás comprime-se e algo lhe acontece a esse gás após essa compressão. Isso significa que o ar é comprimido no interior do cilindro até o seu volume ser um quinzeavo do volume inicial. Sabendo que a pressão inicial era a pressão de uma atmosfera, o gás entrou do próprio ambiente, mas foi comprimido, e entrou a uma temperatura de 27 graus centígrados, ou equivalentes a 300 Kelvin, calcular a temperatura e a pressão final depois da compressão adiabática. Foi tão rápida que o gás não teve tempo suficiente para adquirir ou absorver calor do ambiente ou desse metal que recobre o motor e aumentou sua temperatura subitamente. B. Qual é o trabalho realizado pelo gás durante a compressão? Sabendo que o volume inicial do cilindro é de 1 litro e comprimiu-se até ser um quinzeavo desse litro, o equivalente a uma milésima parte do metro cúbico. Considerando o calor específico molar a volume constante do ar igual a 20,8 joules por mol por Kelvin, e tendo presente a razão entre os calores específicos, o fator gama, como sendo 1,400. Primeiro que tudo, se é uma compressão adiabática, a pergunta é, a parte A, calcular a sua variação de temperatura, tendo presente a sua variação de volume. E nesse processo de compressão adiabática, há uma relação entre o volume e a temperatura associada por esse fator gama, onde a sua potência será gama menos 1, ou seja, 1,400 menos 1, 0,400, e dessa forma poder-se associar a sua variação de temperatura em relação à temperatura inicial e passando o volume inicial para a direita e tendo em comum a mesma potência, poder-se expressar a razão com a mesma potência. Substituindo os valores, a temperatura inicial na escala Kelvin, a razão de compressão, ou seja, o volume inicial é 15 vezes maior ao volume final, ou 1 dividido por 1/15, não tem importância a quantidade de volume, ou litros, ou uma milésima parte de metro cúbico, pelo fato que o importante será a sua razão. Ou seja, de 1 para 1/15, ou de 15 vezes maior para 1, implicando que seja 15, cuja potência é 0,40. Como consequência, na hora de substituir os valores e operá-los, tem-se uma temperatura final de 886 Kelvin, ou seja, 613 graus centígrados, bastante. Na hora de esmagar o gás, aumenta subitamente a sua temperatura. E é justamente nesse instante, quando o injetor, esse dispositivo que tem os motores a diesel, borrifa esse combustível, esse óleo, o diesel, e nesse momento, a essa temperatura tão grande, o próprio combustível começa a ignição, a explosão. Estoura por completo e obtém-se a potência necessária e o trabalho necessário para movimentar de novo o pistão para baixo e transformar esse movimento linear em rotação que será levada para as rodas. Mas é o mesmo que acontece com o óleo na cozinha. Às vezes pinga um pouco de óleo, mas a temperatura ambiente ou próxima a esse fogo é tão alta que as próprias gotas de óleo começam a queimar-se, a ignição completa. E, por outro lado, vem a outra pergunta: qual é o trabalho realizado pelo gás sobre o gás? Para aquilo, analisa-se a pressão em relação ao volume, para uma expansão e adiabática. Nesse caso, a pressão será expressa como sendo a razão, passando esse elemento de volume à direita e tendo em comum a mesma potência, e considerando as grandezas conhecidas, a pressão inicial, a pressão atmosférica, a razão da mudança de volume e o fator gama, implicará que o gás aumentou subitamente a sua pressão de um valor dado para 44,8 vezes 10 à quinta potência em pascais, quase
quase 45 vezes o seu acréscimo de pressão. Ou seja, um gás sob pressão e um gás com uma temperatura altíssima e sob pressão seria equivalente a 44 atmosferas, por isso diz quase 45. Ou seja, que é justamente o princípio por trás desse motor de combustão interna, o motor diesel. Tem um elemento, um injetor que borrifa esse combustível e sobre essa pressão necessita injetá-lo uma pressão maior, mas como a temperatura é bastante elevada, o combustível, o óleo, começa a ignição, explota dentro dessa câmara, dentro desse espaço. E qual é o trabalho realizado? Pronto, justamente aqui determinar o trabalho realizado pelo gás. Para aquilo determina-se o número de mols do gás. Mas qual foi a quantidade de matéria que esse gás possui? No estado inicial, a sua pressão, volume e temperatura inicial conhecem-se e a constante dos gases ideais também conhece-se, implicando que seja essa pressão atmosférica expressa em pascais a quantidade de volume que tem, o equivalente a 1 litro, uma milésima parte do metro cúbico, e a sua temperatura. Ou seja, que o número de mols é bem pequeno, mas sim, é um cilindro pequeno de 1 litro, que contém ar, que tem essas características físicas. E a quantidade de trabalho pode-se expressar conhecendo o número de mols, o calor específico molar a volume constante, que já foi calculado anteriormente, e a variação de temperatura. Nesse caso, uma variação de temperatura, um acréscimo de temperatura, implicando que seja esse acréscimo de temperatura e essa diferença um valor, uma grandeza física negativa, ou seja, que houve que realizar um trabalho sobre o gás para esmagá-lo, equivalente a 494 joules. E com base a essa explicação, terminamos a aula de hoje. Nos vemos numa